Cara, se as pessoas soubessem mais lógica, teríamos um mundo melhor para sobreviver. Cara, nem Shakespeare sabia lógica. Olha o que eu vou provar para vocês, presta atenção. A peça talvez mais famosa de William Shakespeare é a famosa Hamlet, que tem uma frase célebre que todo mundo conhece, que é to be or not to be, that's the question. Você sabe o que quer dizer essa porra dessa frase? Eu vou traduzir, translation então, ó. Ser ou não ser? Eis a questão. Agora, olha como Shakespeare não entendia porra nenhuma de lógica. Por quê? Olha só. Olha a frase do cara. Ser ou não ser? Tudo bem? Pergunto, quantas proposições tem nessa frase? Uma ou duas? Não, cabeção! Porra, meu! Nós não falamos que quando tem a negação, não é a mesma, meu? Lembram disso? Vocês não lembram, porque tem 50 dias que teve essa aula. Mas eu falei pra vocês na aula 1 que a negação não conta um cara diferente, é o mesmo cara. Vou de novo, vamos fazer de conta, depois a gente deleta isso, Elton. Olha só. Quantas proposições tem aqui? Uma ou duas? Uma. Isso, uma. Um cara e a negação dele, sim ou não? É como se fosse um P e esse aqui é quem? O não P, conectados pelo ou. Olha que maravilha. Se tem uma proposição, agora Laura, vamos lá. Uma proposição, quantas linhas vai dar isso? Duas! Muito bom! Porque é uma proposição. 2 elevado a 1. Ou seja, vou escolher qualquer um dos dois caras. Mamãe mandou e vou fazer as duas linhas. Quais são as duas linhas? Qual é as duas possibilidades? Esse cara pode ser o quê? Verdadeiro. Ou então ele pode ser o quê? Falso. Sim ou não? O não P, eu vou replicar ou eu vou trocar? Porque é a negação. Então, quando o P for verdadeiro, o não P tem que ser o quê? Quando o P for falso, o não P tem que ser o quê? Verdadeiro. Vou resolver agora. Tabela do ou. O que eu sei da tabela do ou? Só é o quê? Falso! Se o quê? Ambas forem? Ambas são falsas? Então vai ser qual o valor lógico? As ambas são falsas? Então qual o valor lógico? Então tudo isso deu o quê? Então isso aqui é o quê? Tautologia. Ou seja, não precisa ficar com dúvida, vai ser sempre verdade. Ser ou não ser é uma coisa que sempre vai acontecer. Isso é o maior exemplo de tautologia. Olha que loucura! Ele falou uma tautologia. Ser ou não ser. Tipo, não tem como não acontecer. Porque ou é ou não é, porra. Vocês entendem isso? Não entendem. Tá, tudo bem. Okay. Shakespeare também não entendeu, ok? Porque isso não era uma questão. Era uma questão resolvida. Não pode ter uma dúvida nessa coisa aqui. Isso é uma tautologia. Tautologia. É a clássica tautologia. Quando você conecta uma proposição com a negação dela, conectadas pelo ou. Clássica tautologia. A clássica contradição é quando você conecta a proposição com ela, a negação dela, conectada pelo e. Tipo, estudo e não estudo. Essa é a clássica contradição. É a mais simples. Por quê? De novo, agora vai. Quantas proposições eu tenho aqui diferentes, Fernanda? Quantas diferentes eu tenho? Uma. Pessoal, vocês podiam ter ajudado também. Uma. Beleza. Quantas linhas eu terei nessa tabela verdade? Duas. Então, ou a coisa é verdadeira, ou a coisa ela vai ser falsa. Se o estudo é verdadeiro, o não estudo tem que ser o quê? Se o estudo é falso, o não estudo tem que ser o quê? Conectados pelo o que eu sei da tabela verdade do E. Só é verdadeiro se ambas forem? Ambas são verdadeiras em alguma das linhas? Então nas duas linhas vai ser o quê? Falso e logo tem-se o quê? Uma contradição. A contradição clássica, P e não P. Essa é a contradição clássica. A tautologia clássica, P ou não P. Essa é a tautologia clássica. Tudo bem? Tranquilos? Só meter na tabelinha e resolver. Olha que fácil essa coisa, né? Relaxem,
relaxem que vai piorar. Copia, senão vou apagar. E vou mandar um salve pra galera. Vamos lá. Vou mandar pra quem os salves hoje? Jonathan Alves da Silva, de Senador Guimarães, do Acre. Mande um salve para o grupo do WhatsApp, chamado Guerreiros da Caixa. Olha só, tem até grupo do WhatsApp, Guerreiros da Caixa, formado por alunos da casa. O grupo é bastante unido. Podemos compartilhar momentos bons e os desânimos também. Motivado isso, Cíntia de Recife. Então, um salve especial para a galera do grupo do WhatsApp. WhatsApp. Anabelle Medeiros e Júnior Mendes, dos futuros bancários de João Pessoa, Paraíba. Alô, João Pessoa, Paraíba. Manda um salve pra mim, Ademir Santos e a futura noiva. Tá pedindo em casamento. Olha só, Mirella, agora vai. Agora vai. Mirella Ludovico, de Vitória do Espírito Santo. Salve pra vocês, futuro casal. Thaís de Novo Cruzeiro, Minas Gerais, a terra da cachaça. Todo lugar é terra da cachaça. Todo lugar, né? Só porque eu gosto de cachaça. Fernanda de Teresópolis, Rio de Janeiro, e o marido Edmundo, que é bancário do bebê e adora assistir as aulas. Que louco, meu. Então tá, salve pra todos vocês aí. E eu já vou apagar. Eu já vou apagar. O que foi? Tá vendo só? Tá processando tipo um Intel agora. No olho, hein? Te mete. Presta a postilha, Laurinha. Ó, é inacreditável. Pera aí. Não chore não, Carol. E se estiver tristinha? Vou apagar isso aqui. E agora vamos passar algumas questões. Olha aí só, vocês já podem ir fazer as questões. Número 1, a partir da página 47, tá? Vou botar aqui, ó. Página 47, ok? Questões número 1. 2. 6, 7, 12, 13, 14, 15. A 16 tá errado essa porra aqui. 17. 18, 19, 20,
22. (24). Começou a choradeira. Deixa eu pegar umas mais cabeludas agora para dar uma quebrada. Pera aí. Chega dessas mais ou menos. Eu tinha umas cabeludas aqui. Cadê minhas cabeludas? Cadê minhas cabeludas? Param, param, pararam. Param, param, param. Vinte e cinco, 26, 'Eu tinha umas bem legais, mas eu não estou aí encontrando. Trinta e três, 34. Eu perdi umas impossíveis que eu tinha. Pode ser essa aí então, por enquanto. Depois a gente brinca com mais. Vamos lá, ó pessoal, corrigindo aqui o exercício que o Sou fez cagada. Então, começando na página 47, eu quero que vocês façam até a questão número 22. Até aqui é o que é para fazer na página 47, tá? Essas questões aqui, o burro pegou do simulado e não vi que a numeração zerava de novo. Na verdade, eu chupei bala. São das questões, essas questões ali que começam ali na 24, elas estão na página 55 em diante, tá? Não, pera aí, só um pouquinho, acho que a 24 ainda é da outro, só um pouquinho. É, a 24 ainda é da outro, tá? Até a 24 tá nesse cara. Até o 24, então, página 47, tá? Então começa na 47, faça essas questões. O burro aqui não botou, na verdade, o erro tá na apostila. Quando eu montei ela, não botei a numeração, não é sequencial. E depois das demais, elas estão a partir da página 55. Então, essas ali, 24, 25, a 25, a 26, a 33 e a 34, é a partir dessa página aqui. As demais, a partir da página 47. Tudo bem? Vamos lá. Começando. Questão 1. Fala o seguinte. Presta atenção. Considere, meninas, considere as proposições. Não são premissas, são proposições. Qual é a diferença entre proposição e premissa? Primeiro, proposição é uma coisa que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Se ele falasse premissas, obrigatoriamente ia ser verdadeira. Tá lembrado disso? Ok. Então essas coisas podem ser verdadeira ou falsa. Ele deu 3 proposições. Aí ele coloca assim, ó, nesse caso, A e B é verdadeiro. Então ele está afirmando, ó, o A e o B são verdades. Vírgula. Posso concluir que o C é verdade também? Essa é a pergunta dele. Então nós vamos partir do princípio que o A é verdadeiro e que o B é verdadeiro e vamos ver se a gente consegue concluir que o C é verdadeiro. Então vamos trabalhar com isso. Então primeiro, olha só, identificando no A o que eu tenho, um C, aqui está o então clássico, né?
Mas a primeira proposição são duas proposições conectadas pelo ou. Tá claro isso? Ok. E a segunda proposição é só uma coisinha. Na B, o que eu tenho é só uma proposição solta. É uma proposição solta ali, ó. Jane foi aprovada em concurso público. Ponto. Beleza. Qual que eu começo a resolver? Pela B ou pela A? Pela B, porque eu sempre começo ou por uma proposição solta, ou se tem duas conectadas pelo E. Lembram disso? Então eu vou pegar minha proposição solta, ó. Jane foi aprovada em um concurso público. Isso tem que ser o quê? Verdadeiro. Vou substituir no A. Procura aqui, ó, essa segunda parte, ó. Jane foi aprovada em um concurso público. Aí eu olho, é igual ou é a negação? É igual a negação? Igual. Então se essa parte é verdadeira, essa aqui também vai ser o quê? Tenho um C, então, onde a segunda parte é o quê? Verdadeira. Sim ou não? Beleza. Essa primeira parte, que é tudo isso, ó, Jane é policial federal ou procuradora da justiça, ela pode ser tanto verdadeira como pode ser falsa. Eu não sei. Agora eu vou pensar. Eu sei que tudo isso tem que ser verdade, porque ele disse, ó, essas proposições A e B são verdadeiras. Então tudo tem que ser verdadeiro. Agora, o que eu sei do C então? Qual é a regra do C então? Só é se o quê? A primeira for verdadeira e o quê? A segunda for o quê? Falsa. A segunda aqui é falsa? Não. Tem como essa porcaria dar falso? Não. Independentemente do valor lógico da primeira parte, seja verdadeiro ou seja falso, tudo isso sempre vai ser verdadeiro. Concordam comigo? Porque só é falso se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Como a segunda é verdadeira? Lembre-se, essa aqui é a condição necessária. Lembram disso? Ok? Então, amores, olha o que vai acontecer. Esse segundo cara, se for verdadeiro, satisfaz minha equação. Se for falso, satisfaz minha equação. A pergunta do cara é sobre o C. Mas notem que esse C é exatamente esse segundo cara aqui, ó. Jane é policial ou procurador da justiça. Jane é policial ou procurador da justiça. Ele está perguntando desse segundo cara. É isso que ele está perguntando. E a minha conclusão é que esse cara não tem conclusão. Ele pode ser verdadeiro, como ele pode ser falso. Dá para afirmar que necessariamente ele vai ser verdadeiro? Dá para afirmar que necessariamente ele vai ser falso? Qualquer afirmação que ele fizesse aqui, C é verdadeiro, errada. C é falso, errada. Em todas as questões sempre vai estar errada, porque não dá para determinar o valor lógico do cara. Entenderam? Sim ou não? Continua a entender, Carol? Sim, então. Chora agora, vai, conta, vai, chora agora. Carol, olha só. Sim, então. A segunda parte é verdadeira. A primeira pode ser verdadeira ou falsa. Sim ou não? Tá na regra do C, então. Então não dá para dizer que essa coisa é verdadeira e nem que ela é falsa. Qualquer uma afirmação disso aqui vai estar errado. Não dá para concluir. Tudo bem? E ou ele não serve para nada, então? Onde tem o ou? Ó. Tudo isso é a pergunta dele. Uou, não serve pra nada, porra! Serve. Pra complicar, porra. Ó. Isso aqui é um ou. Tudo bem? O que? Ele tem uma tabela verdade. Que é a que eu sei. Só é falso se os dois forem falsos. Certo? Tudo bem. O que acontece? Eu não sei o valor lógico da Jane, eu não sei o valor lógico de se ela é procuradora, se ela é policial, não sei se é verdadeiro, não sei se isso aqui é verdadeiro, se isso aqui é falso, não sei. Mas eu sei que tudo isso aqui, ou é verdade ou é falso. Eu vou achar o valor desse cara, vou achar o valor desse cara, eu vou calcular o ou vai dar verdade ou falso. Resumindo, vai dar verdade ou falso. Mas não me interessa se a Jane é policial, se ela é procuradora, se ela é nenhum dos dois, não me interessa, porque qualquer que seja a combinação, quando você combinar com ou você encontra um verdade, ou você encontra falsa. Se os dois forem falsos, você vai encontrar falso. Qualquer um dos casos diferentes, você vai encontrar verdade. Tudo bem? Então, ou você vai encontrar verdadeiro ou falso nessa brincadeira. Só que também não me interessa o que eu vou encontrar nessa brincadeira. Porque como a segunda parte é verdadeira, foda-se a primeira. Porque o C, então, só vai ser falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Mas como a segunda já é verdadeira, essa coisa nunca vai ser falso. Então, não importa o valor lógico de cada um desses caras, que tudo isso vai ser sempre verdade. Então, o fato de dizer que o A é verdadeiro, que é o que está acontecendo,
e o B verdadeiro, não obriga necessariamente que o C seja verdadeiro. Porque olha só, por exemplo, olha por que não obriga. Imagina o seguinte, tá? Olha só para ficar bem claro. Vamos imaginar que Jane é policial federal, tem valor lógico falso. Vamos imaginar que Jane é procurador de justiça, tem valor lógico falso. Tudo bem? Aí eu vou perguntar, esse ou, FF, qual é o valor lógico disso? Falso, sim ou não? Agora, a primeira parte é falsa, a segunda parte é verdadeira. Qual é o valor lógico do C então? Tá batendo ou não tá? Então eu vou jogar pra cá, ó. Jane é policial federal, ó, isso é falso. Procurador de justiça, falso. Conectados pelo ou, tudo isso é falso. Então, o que eu tenho? A verdadeira, B verdadeiro, o que eu tenho? C? Falso. Então dá para afirmar que se a A é verdadeira e a B é verdadeira, a C vai ser falso? Não, não dá. A C vai ser verdadeira? Não. Se ele botasse falso, eu ia usar um outro exemplo que isso aqui ia dar verdade e eu ia também dizer que não dá para afirmar. Nenhum dos dois dá para afirmar. Ok? Beleza. Vamos continuar, tá? Vamos continuar. Oi? A lógica não tem assim, ó. Ah, pode ser. Se ele botasse assim, ó. Tudo é português. Se A e B é verdadeira, então o C pode ter valor verdadeiro? Pode, sim ou não? Pode. Agora, se A e B é verdadeiro, o C é verdadeiro? Não necessariamente, por isso que está errado. Claro, não necessariamente. A lógica tem que ser certa. Ok? Qual é a próxima? Eu tenho uma mais parecida, por isso que eu vou indo. A gente tem uma parecida com essa aqui também, mais pra frente. Deixa eu abaixar aqui. 2. Olha só. As proposições se o delegado não prender o chefe da quadrilha, olha só, então a operação agarra não será bem sucedida. Eu tenho um C então. E a outra proposição, se o delegado prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra será bem sucedida. E ele está falando que essas proposições são o quê? Equivalentes. Porra, meu, o que a gente estudou de equivalentes? É só isso. Tudo que eu pedi para vocês são aquelas duas regras de equivalentes. O que aquelas duas regras de equivalência me falam? Ela pode transformar um C então em um ou. Ou então tem uma outra regra que transforma um C então em outro. O que ele está fazendo aqui? Está transformando um C então no quê? No outro C então. Então ele está falando da regra 1 ou regra 2 lá? É a contraposição. Como é que eu olho a contrapositiva? Inverte e... Então eu vou ver se esse cara de baixo é a inversão e a negação do cara de cima. Então eu leio o cara de cima de baixo para cima, assim, ó. Se nada de delegado, eu começo lá embaixo, negando. Então fica assim, ó. Se a operação, ó, presta atenção. A negação de agarra não ser bem sucedida é agarra será bem sucedido. Então, se a operação, vamos ver se bate, se o... Ih, já fez cagada, ele começou por delegado, ele não poderia começar por delegado, ele tinha que começar por operação, porque tem que inverter e negar, ele não inverteu, ele chupou bala. Então, nesse caso, obviamente, essa questão, ela está errada. Agora, vem pra cá, qual seria, vamos ler comigo, qual seria a sentença equivalente a esse cara? Qual que seria? Seria se, o quê? A operação agarra o quê? Seja, será, que seja, né? Bem sucedida. Agora, vem pra cá. Então, o quê? O quê? Não vem, meu, porque tem que negar, porra. Vamos de novo. Vai de novo pra aprender. Se agarra for bem sucedido, olha qual coordenação nominal. Então, o quê? Pronto, meu. Tu que fez a bagunça, meu. Tudo bem? Logo, essa questão está errada. Se está errado o gabarito... É que tem dois aí. Tem uns números, mistura de números aí que tá uma zorra. Acho que tá olhando o gabarito errado. Ah, tá uma zorra. Eu fiz cagada nessa apostila. Ao invés de fazer 1, 2, 3, 4, 5, eu fiz 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, depois 1, 2, 3. Aí vira uma zorra. Tem 5 número 1, 5 questões número 2. Zorra, minha. Burrice minha. Oi. Esse E também não serve pra nada. Meu, lê aqui. Tá tudo junto? Tá tudo junto? Como é que eu sei que não tá tudo junto? Que esse E não tá dentro? Fica a dica. Ó.
Esse cara encerra aqui. Esse cara começa aqui e encerra aqui. Tudo bem? Eles não estão conectados pelo E. Se eu tivesse uma aspa que começasse aqui e terminasse aqui, o E tá no meio. Ah! As aspas são parentes. Ok? Próxima. Qual o número? 6. Eita. Ai. Ih, vai dar merda aqui, né? Porque eu vou... consegui projetar aqui do lado de cá. Ó, vem comigo agora, ó. Mesma ideia. Já vou avisar, não vou conseguir terminar toda a aula sem ir no banheiro umas 2 vezes, que eu tomei uma lata de Coca-Cola agora no intervalo. Então só um pouquinho, vamos lá. Ó, é correto o raciocínio lógico dado pela sequência das proposições seguintes. Então, ele tá dando uma sequência de proposições, tá? Aí ele vem aqui dar uma primeira proposição, 1. Aí ele dá uma segunda proposição, 2. Portanto, o que ele tá fazendo? Uma conclusão. Portanto, é um advérbio de conclusão. Tudo bem? Um adjetivo. Ok. Tá, vocês entenderam a lógica aqui. Entendam a lógica. É ou não é? Ele não tá falando, ó. Isso tá acontecendo, logo, isso aqui tá acontecendo. Então, ele pode ser substituído por logo. Apesar dele não dizer explicitamente que esses 2 primeiros caras são premissas. Isso aqui a gente se chama, né, é uma sequência que eu tenho de premissas com uma conclusão. Eu tenho que descobrir se isso aqui é um silogismo. O que é um silogismo? Quando eu tenho 2 premissas, em geral é 2, mas pode ser mais. 2 ou mais premissas e chega a uma conclusão. Se essa conclusão é fruto dessas premissas, é um silogismo, a questão está certa. Se essa conclusão não for, depende se esse cara é verdadeiro ou falso. Se der verdadeiro, está certo. Se der falso, está errado. Então, olha que fácil. Esse cara é verdade, esse cara é verdade. Sim ou não? Quem é o primeiro cara? É um C, olha só, blá, 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 então, blá, blá, blá. Só que o blá, blá, blá primeiro, na verdade, são 2 amiguinhos, bem parecido com aquela anterior, né? E os amiguinhos estão conectados por quem? Uou, tá claro isso, sim ou não? E aí eu tenho uma proposição sozinha. Por onde eu começo, Carol? 1 ou 2? Começa por quem tá sozinho, é ou não é? Começa por quem tá sozinho. Então quem tá sozinho é a Maria Alta. Opa, Maria Alta necessariamente é o quê? Verdadeiro. Procura Maria Alta. Onde está a Maria Alta? Achei! Agora, é igual ou é a negação? É igual. Ai, professor, mas aqui tá ela, tá for, pelo amor de Deus, tá? É a mesma coisa. Então aqui o valor lógico é o quê? Verdade. Presta atenção. Eu não sei o valor lógico do Antônio. Eu não sei. Mas eu sei que eles estão conectados pelo... E eu estudei a tabuada em casa. E eu sei a tabuada do ou. O que é a tabuada do ou? Só é o quê? Falso se o quê? Tem como ambas serem falsas? Não, cabeção. Então, obrigatoriamente, tudo isso aqui tem que ser o quê? Verdade. Porque só é falso se ambas forem falsas. Presta atenção. Uou! Só é falso se ambas forem... Tá claro até aí? Maria aqui não é verdadeiro? Se uma delas é verdadeira, obrigatoriamente, esse cara pode ser verdadeiro ou falso, não importa quem é esse cara. Se o Antônio é bonito, feio, ridículo, não importa. Obrigatoriamente, tudo isso aqui tem que ser verdadeiro, porque está conectado pelo ou e a regra do ou é essa. Entendeu, Carol? Ok? Agora, presta atenção. Resolvi o meu primeiro cara. É como se eu tivesse uma coisa assim, ó. Antônio é bonito ou Maria é alta, então José é aprovado no concurso. Tudo bem? Olha só, desenhando. A Maria é alta, eu sei que é verdadeiro. Sim ou não? Agora, não me interessa do diabo do Antônio. Porque eu estudei a tabuada do ou. O que é a tabuada do ou? Lê lá, só o ou. Ou. O que eu tenho que saber do ou? Botei uma frase. Só é falso se o quê? Tem como ambas serem falsas? Não, porque a Maria é verdadeira. Então, Antônio, foda-se pra você. Tudo isso tem que ser verdade. Diferente de quem você não tem como ser falso. Porque só
é falso se os dois forem, os dois não vão ser. Concorda comigo? Agora, olha só, eu tenho um se então, onde a primeira parte é verdadeira e a segunda parte, só Deus sabe quem é a segunda parte. A segunda parte, presta atenção, ela pode ser verdadeira, como ela pode ser falsa, sim ou não? Sim. Eu não sei onde ela é ou não é? Saúde. Agora, olha só, pensem comigo. Vamos imaginar que a segunda parte é falsa. O que eu vou ter no se então? O primeiro V e o segundo? E quando isso acontece no se então, o que vai dar? Agora, olha a minha pergunta. Ele pode ser falso? Porque é uma premissa. Pode ser falso? Então esse boneco pode ser falso aqui? Porque se ele for falso, vai dar F, vai dar falso. Então, obrigatoriamente, o meu amigo tem que ser verdadeiro. Porque se ele não for verdadeiro, não vai fechar a minha linha de raciocínio. Lindo, maravilhoso. Quem é o segundo cara? José aprovado. José, você, José, que sabe lógica, vai ser aprovado no concurso. Certo a questão. Certo a questão. Como é que é premissa e é proposição? É premissa, sim ou não? Poderia ser verdadeiro ou falso. Beleza. Mas ele está perguntando, ó, essa sequência seguinte... É proposições. Ele deu duas proposições. Beleza, mas ele chega numa conclusão. Ele está perguntando se esses caras aqui me permitem concluir isso aqui. Isso são premissas. Apesar de ele não escrever nesse caso que é premissas, nesse caso aqui são premissas. Porque eu tenho um silogismo, uma sequência de hipóteses e uma conclusão. Notem na anterior, ó. Professor, por que está diferente na anterior? Dá uma olhada para ver se está escrito que a C é conclusão da A e B. Não. Está escrito aí, ó. Deu a A, deu a B e falou assim, ó. Logo, dá para concluir que... Está escrito isso aí? Então não é um silogismo, caramba. Ele te deu 3 frases. Estão entendendo a diferença? Olha a estrutura desse cara. Ele te deu uma frase... Te deu outra frase e falou, com base nisso, portanto, eu concluo isso. Então, para concluir, eu tenho que considerar isso como verdade e tem que ver se isso é verdade ou não. Na primeira, ele dá 3 frases. Ele não fala que a C é a conclusão da A e B. Então, não é um silogismo que eu estou falando. Nesse caso, se A e B forem B, então C também será verdadeiro. Aí, ele me deu lá a condição. Considerando que esse cara é verdade, eu vou resolver. Mas, se ele não botasse essa frase, eu não poderia fazer isso aqui que eu fiz. Ó. Eu não poderia fazer isso. Dizer que o A é verdadeiro, dizer que o B é verdadeiro. Aqui ele não precisa colocar aqui, considere isso verdade, considere isso verdade. Por quê? Porque ele montou um silogismo. Qual a estrutura de um silogismo? Premissas e conclusão. A conclusão me mostra que é um silogismo. Eu tenho uma conclusão a partir de premissas que eu fiz uma hipótese. Sim, conclusão. É o que eu estou falando desde o início. Na 1, tem alguma conclusão? Fala, dá para concluir isso? Portanto, entretanto, tem algum cara assim? Logo, não tem nada disso. Aqui tem. Isso é um silogismo. Sempre isso vai ser premissa e isso vai ser conclusão. Claro, tem que ser. Tem que ser. Isso. O que a CESP gosta de fazer, presta atenção, vem comigo, ó.